Estamos de volta na segunda parte. E aí temos aqui não é nenhuma dúvida, é um comentário do ouvinte que nos escreve carinhosamente, que fala: outra coisa, a criança que aprende a andar no andador não sabe cair, ela não bota as mãos primeiro e literalmente cai de cara. Não sei se eu posso concordar tanto, né? Porque assim, o reflexo do paraquedas, ele é inato, né? Ele aparece no segundo semestre. A criança cai, ela pum, bota a mão na frente. Isso vem com o ser humano. Então, não sei, eu nunca li que o andador tirasse esse reflexo. Mas enfim, vamos seguir agora com o crescimento e desenvolvimento na segunda parte. A gente vai evoluir junto com as crianças. Primeiro a gente falou do lactente, agora na segunda aula a gente vai falar do pré-escolar. Mas antes disso, é importante a gente falar dos valores numéricos do crescimento, ainda no lactente. Porque funciona assim, na vida real, eu quero saber se a criança está crescendo adequadamente, está com bom peso, está com boa estatura, período cefálico adequado. Simplesmente eu pego um gráfico da OMS e ploto lá o peso, a estatura, o período cefálico, vejo os percentis, está resolvido. Só que na prova, o cara quer que você saiba de cor quando é que a criança dobra de peso, quando é que ela triplica, quantos centímetros aproximadamente ela tem com 4 anos, qual é aproximadamente o período cefálico com 6 meses. Caramba, mas não tem que olhar no gráfico? Como na prova o cara quer que você saiba. Então se ele quer que você saiba, você saberá. Como é que você vai saber? Vamos lá. A gente tem os macetinhos aí de peso, estatura e período cefálico nos primeiros 2 anos de vida, que é o que geralmente perguntam em prova. Vamos tirar um peso médio de nascimento de 3,3 kg. No primeiro trimestre, a criança cresce, ou melhor, ganha peso, em torno de 700 gramas por mês. 700. No segundo trimestre, ela ganha em torno de 600 gramas por mês. 600 gramas por mês. No terceiro trimestre, olha como a natureza é legal para a gente que faz prova. 700, 600, qual é o próximo? 500, aê! 500 gramas por mês. E, seguindo essa linha, quanto é que ganha no quarto trimestre por mês? 700, 600, 500? 400. Quem falou 400 acertou. Então não é muito difícil de lembrar, não. É uma escadinha para baixo. Vai descendo a escada. Então, se eu somar os 3 primeiros meses, eu vou ter 2.100 de ganho. 700 vezes 3. 2.100 mais 600 vai dar 2.700 no final do quarto mês. No final do quinto mês, 2.700 mais 600, 3,3 kg. Espera aí, isso aqui não é o peso do nascimento? É. Então a criança dobra de peso quando completa 5 meses de idade. Isso é uma regra. Pode ser antes, pode ser depois? Pode. Mas em média é com 5 meses que ela dobra de peso. Uma criança que tenha nascido a termo, pesando um bom peso médio. Depois ela passa no sexto mês, 3.300 mais 600, 3.900. Aí aqui eu vou fazer umas somas maiores. Nesse terceiro trimestre, com 500 por mês, ela aumenta 1.500. Então 1.500 mais 3.900, que ela tem com 6 meses, mais os 3 meses do terceiro trimestre, 3.900 mais 1.500 vai dar 5.400. No quarto trimestre, 400 vezes 3, 1.200. 1.200 mais 5.400, no final do primeiro ano ela terá ganho mais 6.600. Mais os 3.300 do nascimento, ao final do primeiro ano ela terá 9,9 kg. Vamos arredondar, 10 quilos. Mas olha que interessante, ao final de um ano, a criança triplicou de peso. Quando é que na sua vida
em um ano você triplica de peso. Tomara que nunca, né? Porque senão já era. Então, a fase de maior ganho de peso na nossa vida é no primeiro ano de vida. Tem muito ganho de peso. Tanto que quando você entra na fase pré-escolar, já a partir do final do primeiro ano até o segundo, você ganha mais 2,5 kg. Depois são 2 quilos por ano. A família sente o golpe. Vem reclamar, pô, meu filho não come, meu filho não cresce, meu filho não ganha peso. Porque começa a ficar muito devagar comparado com o que foi no primeiro ano. Essa proporção astronômica também vai acontecer com a estatura. Esse crescimento bem intenso, né? Deixa eu apagar aqui para a gente ver melhor. Agora a gente vai para a estatura. Qual é a estatura média de nascimento de uma criança a termo? Estatura de nascimento em torno de 50 centímetros. Varia-se em torno disso, mas em torno de 50. E aí eu vou dar pulos mais altos aqui. Com um ano de vida, a criança tem em torno de 75 a 80 centímetros. 75, ou seja, ela ganha 25 centímetros no primeiro ano de vida. Em qual outro ano da sua vida você cresce 25 centímetros? Infelizmente nenhum, né? Porque se crescesse, pô, você ia ser um gigantaço. Ia poder jogar na NBA e tal. Sem saber basquete, já podia jogar lá. Porque cresce 25 centímetros só no primeiro ano. Então, o estirão do primeiro ano é fantástico. E mais uma vez, quando a criança entra naquela fase de repressão, que é no pré-escolar, que ganha pouco peso, cresce pouco comparado com o que crescia antes, a família fica muito preocupada. Aí a gente tem que usar os nossos aliados, os gráficos. Não, olha só, o percentil é 50, hein? Não, mas ele... O percentil, olha só, 50, hein? Fica repetindo a mesma coisa que dá certo. Com 2 anos, a estatura sai de 75 para 86, 87. Ganha de 10 a 12 centímetros. Já não é tanto, mas é bastante. Com 3 anos completos, ganha de 8 a 10, vai lá para 95 centímetros. E a partir daqui, a partir do 3º ano, a cada ano, 5 a 6 centímetros. Aí fica nesse crescimento não tão intenso, até chegar ao segundo estirão da vida, que é na adolescência. Aí vai marcando esse passo aí, mas que é importante. Uma velocidade de crescimento no pré-escolar ou no escolar muito abaixo de 5 centímetros, 5, 6 centímetros por ano, é para preocupar. Geralmente ele vai crescer 5, 6 centímetros por ano. Tem até uma fórmula assim para eu ter a estatura aproximada de uma criança. Idade menos 3 vezes 6, isso somado com 95. Porque 95 é o que ele consegue até 3 anos. Então, por exemplo, tem 4 anos. 95 mais 4 menos 3, 1, vezes 6, 6. 95 mais 6. 1,1 centímetro. Então, a criança tem 1 metro em torno de 4 anos. Esse é o crescimento de estatura. E agora, o perímetro cefálico. Vamos apagar tudo logo. Vamos para o PC. Perímetro cefálico. Perímetro cefálico, em média, a criança nasce com 35 centímetros. Em média. E aí, funciona assim, o ganho de perímetro cefálico, o aumento do perímetro cefálico. Ele é muito grande no primeiro ano de vida. No primeiro trimestre, são 2 centímetros por mês. No segundo trimestre, é 1 centímetro a cada mês. No terceiro trimestre e também no 4º trimestre, vai ser igual. Vai ser meio por mês. Meio por mês. Meio. Vai repetindo. Então, 2 por mês no primeiro trimestre, 1 por mês no segundo trimestre, depois no segundo semestre inteiro, meio por mês. Somando tudo, 6 mais 3,
mais 1,5, mais 1,5, mais 3, né? 3 mais 3 mais 6. No primeiro ano, o perímetro cefálico aumenta 12 centímetros com 1 ano de idade. E com 2 anos, ele ganha mais 2 centímetros aproximadamente. Vê que cresce bem menos. Ok? Então esses são os valores numéricos que a gente tem que ter mais ou menos uma ideia. Onde eu botei o passador, cara? Será que eu botei aqui em cima? Está aqui. Escondido, está escondido. Esses são mais ou menos os valores que a gente tem que ter ideia para responder com tranquilidade às questões. Outro detalhe importante no desenvolvimento físico, de crescimento, de peso, é que o neonato ele perde 10% do peso na primeira semana de vida. Então uma criança que nasce com 3.300, com uma semana está com 3 quilos, perde 10%. E depois ele vai recuperando. A média de ganho diário, a partir do momento que a criança ganha peso, no primeiro mês de vida, são 30 gramas por dia. Só que 30 vezes 30 dias daria 900 gramas. Só que ele ganha 700 porque ele tem uma perda inicial. Seria isso. Então, a partir do momento que ele começa a ganhar, são 30 gramas por dia. Geralmente, com 2 semanas de vida, a criança já recuperou o peso de nascimento e depois ela vai embora, vai ganhando. Então, vamos fazer questão sobre isso. No acompanhamento ambulatorial de uma menina que nasceu com 3,2 kg, 50 centímetros de comprimento e perímetro cefálico de 35, ou seja, nasceu toda na média. Aos 4 meses, o perímetro cefálico medido era de 42. Então vamos lá. Nasceu com 35 e aos 4 meses era 42, não é isso? É, 42. Então, 35 ganhou 2, 37, 39, 41, 42 no 4º mês. Está certinho. Beleza. Por enquanto está tudo certo. Fontanela bregmática, 3,5 por 3,5 centímetros. É a fontanela anterior. A fontanela posterior ou nasce fechada ou fecha até 1 mês de vida. A anterior fecha entre 9 meses e 18 meses. E ela vai diminuindo, diminuindo até fechar. A gente fica preocupado quando vê uma criança muito pequena com a fontanela anterior fechada, porque pode ser uma craniosinostose, que é uma fusão muito precoce dessas suturas que impede o crescimento do cérebro. Mas mais importante do que isso, quando eu percebo que aquela fontanela já está fechando, é ficar atento no crescimento do perímetro cefálico. Porque quando tem craniosinostose, o perímetro cefálico não aumenta. Se o perímetro cefálico continua aumentando, o fechamento da fontanela perde um pouco do valor, porque o cérebro está crescendo. Então, beleza. Mas olha essa criança aqui. Aqui tem uma tentativa de uma pegadinha. A fontanela anterior medindo 3,5 por 3,5. E aí, com 6 meses, o perímetro cefálico é de 44, mas a fontanela meio por meio. Então, em 2 meses, aquela fontanela de 3,5 por 3,5 passou para meio centímetro. Ela ainda não fechou. Se fechasse, estaria um pouco precoce esse fechamento. Mas ela não fechou. Só que ela diminuiu demais. O desenvolvimento neuropsicomotor é normal. Qual é a conduta? Vamos olhar para o perímetro cefálico. Lembra que com 42 estava ok com 4 meses. Com 6 meses ele é 44. 42 aqui, no 5º mês 43, no 6º mês 44. Está certinho. O perímetro cefálico dela está perfeito em termos de crescimento. Na nossa tabelinha. Se a gente olhar nos gráficos, vai estar lá no percentil 50. Então o que eu faço com uma criança que tem crescimento do perímetro cefálico normal, a fontanela ainda não fechou com 6 meses, embora bem diminuta, mas não fechou, e tem desenvolvimento normal? Não faço nada, né? Solicito sorologia? Não. Considero a evolução como normal? Sim. Letra B. Encaminho para o neuropediatra? Não. Neurocirurgião? Não. Solicito ultrassom? Não. Beleza. Fácil, né? Considerando uma criança que pesou 3.200 ao nascimento, estatura de 50 centímetros, com capur de 39 semanas, classificado como recém-nascido normal a termo, com peso adequado para a idade gestacional, esta criança deverá dobrar de peso quando? Quando é que uma criança que nasce com peso médio normal costuma dobrar de peso? Pelo que a gente viu há pouco, com 5 meses, não é isso? Então, resposta certa, 5 meses, letra B de bola. Em relação à evolução ponderal da criança normal, nascida a termo,
pode-se afirmar que a criança, em geral, perde 25% do peso do nascimento nos 2 primeiros anos de vida. Não, só se tiver uma doença. A criança, imagina, nasce com 13 anos, com 2 anos está com 2 quilos. 2 quilos e pouco, não tem, né? A criança, após a perda inicial, recupera seu peso de nascimento no final do primeiro mês? Não, é bem antes. Geralmente, antes do final da segunda semana, já recuperou e já está ganhando. A criança atinge o dobro do seu peso de nascimento em torno do 8º mês? Não, bem antes, 5º mês. E o peso da criança com 1 ano corresponde ao triplo do peso de nascimento. Se ela nasceu a termo direitinho, sim. Letra D. E uma questão que ele bota vários valores aí. O desenvolvimento da criança durante o primeiro ano de vida é exuberante, sob vários aspectos físicos e de desenvolvimento de habilidades. Fato. É esperado que uma criança de termo, adequada à idade gestacional, apresente ganho ponderal em quilos, crescimento de perímetro cefálico e de comprimento, ambos em centímetros, respectivamente de. Então eu tenho aí o primeiro e o segundo ano de vida, quanto é que a criança ganha primeiro em peso, nessa ordem aqui que está. Peso, perímetro cefálico e estatura. Quanto é que ela ganha a mais? Não é o resultado final, não. Quanto é que ela ganha? Então, letra A. Ela ganha 10 quilos no primeiro ano? Não. Ela sai de 3.300 e vai para 9.900. Ela ganha 6.600. 7 quilos, tá bom. É o que ela ganha, não é o que ela tem. Vê, ó. O ganho que ela tem, e não o que ela tem no final. O que ela ganhou? Ela soma 7. Então, B está certo, C está certo. D e E já está errado. Já estou com 2 questões só para responder, 2 opções. Quanto é que ela ganha de perímetro cefálico? 8 ou 12? A gente viu 12. Então, ó, essa aqui é a resposta certa. Vamos confirmar se é? Quanto é que ganha de estatura? 25 a 30 no primeiro ano, está certo. Vamos para o segundo ano. O peso, só 2,5. O perímetro cefálico, só 2, e a estatura de 10 a 12. Está perfeito. Resposta certa, letra C. Mas a gente matou já no início aqui, porque ela ganha 7 quilos e aumenta 12 de perímetro cefálico. O resto, só acompanhando, você vê que está tudo certo. Ganha 25 centímetros no primeiro ano, e depois no segundo ano já ganha menos. 2,5 kg, 2,5 kg, 2 de perímetro cefálico e 10 a 12 de comprimento. Finalmente, entramos agora no pré-escolar, que é a criança entre 2 e 5 anos de idade. Então, depois dos 2 anos, depois daquele estirão espetacular, né, o crescimento do corpo somático e também do cérebro diminui. Diminui. Não que não haja desenvolvimento, há um desenvolvimento cognitivo impressionante, mas em termos de tamanho, a aceleração não é tão intensa. O apetite diminui. E aí, é a famosa preocupação dos pais. Meu filho não come. Meu filho não come nada. Ele não come nada. Realmente, o prato de uma criança pequena, de 2 anos, comparado de 3, 4 anos, comparado com o de um adulto, é muito menor. Você não vai querer que uma criança coma o que você come, senão a criança vai vomitar. Come, bota para fora. Ela come bem menos. Mas o acompanhamento nas curvas mostra que o desenvolvimento está adequado. Então, as curvas são nossas aliadas, a gente vai usar isso. O que você vê em termos de aumento? Só 2,5 kg por ano no pré-escolar. Para quem aumentava quase 8 quilos em um ano, aumentar só 2, né? É desesperador para os pais. Mas as curvas nos ajudam. E 6 a 7 centímetros por ano, em torno de 6 centímetros por ano em termos de crescimento. Em relação à acuidade visual, o pré-escolar chega à visão 20x20, que é a visão 100%, só não tem tanta noção de profundidade como terá o indivíduo a partir da adolescência. Mas já aos 4 anos ele consegue ter uma visão completa. Os dentes decíduos, que vão descer, os dentes de leite, todos os 20 nascem até 3 anos de idade. E aí vem uma pergunta. Um lactente de 6 meses vem para a consulta de puericultura. O exame da cavidade oral revela a ausência de dentes. Qual a idade média para a erupção do primeiro dente? De 2 a 4 meses, de 4 a 6 meses, de 6 a 8 meses, de 8 a 10 meses ou 10 a 12 meses. Quando é que nascem os primeiros dentes? Geralmente entre 6 e 8 meses. 6 meses. Nessa nasceu um dentinho aqui, ó. Geralmente os 2 de baixo.
Aí depois vem os incisivos centrais, né, de baixo. Depois 2 de cima, depois os incisivos laterais de cima e por aí vai. Em torno de 6 meses. Que é exatamente a época que você começa a introduzir os alimentos complementares, o peito vai diminuindo. Uma queixa muito frequente das mães é que a criança com dente começa a morder e começa a ficar mais incômodo ao amamentar. Mas até os 6 meses não tem dente. Quando é que eu me preocupo de uma criança não ter dente nenhum? Quando ela já tem 1 ano e 1 mês e não tem nenhum dente. E pode acontecer como aconteceu lá em casa, uma coisa inusitada que eu nunca tinha visto, nasceram primeiro os incisivos laterais superiores da minha filha. Nasceu aqui, ó. Parecia um vampirinho assim. E minha mulher falou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, não, fica tranquilo que isso é super normal. Eu falei, vou dar uma lida porque não... Fica tranquila que isso é assim mesmo. Eu nunca tinha visto. Aí fui ler e vi que podia, uma variação da normalidade. Beleza. Aí meu filho também, a mesma coisa. Falei, agora já estou acostumado. É um vampiro, tudo vampiro aqui em casa. Beleza. Mas geralmente aos 6 meses os 2 incisivos inferiores é o mais comum. Lembra que eu falei que com 16 meses a criança corre? Eu estava forçando, né? Corre e anda rápido com 16 meses. Correr de fato. Vai numa festinha assim de criança pré-escolar que você vai ver o que é correr. Aqueles molequinhos de 3 anos, rapidíssimo, né? Com 3 anos a criança corre bem mesmo. Cai muito menos. A avó de uma lactente de 6 meses diz, orgulhosa, que a neta é canhota como ela. Olha que legal. O uso consistente da mão dominante é estabelecido em qual das idades a seguir? 12 meses, 24 meses, 4 a 6 anos, 7 anos ou 9 anos. Quando é que eu digo que uma criança já é canhota ou destra? Não é com 6 meses. 6 meses é muito cedo. A resposta, esse gabarito aqui, 4 a 6 anos, para você ver como essas marcas do desenvolvimento são um pouco questionáveis, né? O gabarito é 4 a 6 anos, mas quando você vai ler no Nelson, que é a grande referência pediátrica, está escrito outra coisa. A preferência pelo uso das mãos, de uma das mãos, definitiva, é a partir dos 3 anos. E o gabarito da questão é 4 a 6. Mas se eu fosse responder essa questão, eu marcaria isso, porque não tem 3 anos. Tem 2. 2 é cedo demais. Então, o próximo, 4 a 6 anos, é o que eu marcaria. Só para teste. Mas eu nunca brigo com quem faz a prova. Com o cara que fez a questão. Eu não brigo. Ele quer 4 a 6 anos, dou para ele. 4 a 6 anos. Mas no livro, no Nelson, está 3 anos. Se é canhoto ou destro. O controle esfincteriano, que é tirar a fralda de dia, geralmente com 30 meses. 30 meses são 2 anos e meio. Agora, a enurese, o urinar na cama noturno, isso vai por mais um tempo. Você tira a fralda do dia entre 2 e 3 anos, mas tirar a fralda da noite vai até uma determinada idade nas meninas e até determinada idade dos meninos. Quem é que amadurece mais cedo? Isso funciona para a vida toda. As mulheres, sem dúvida. Então, até os 4 anos a menina costuma fazer xixi na cama de noite e o menino até os 5. Uma pergunta comum no consultório de pediatria, no ambulatório. Quando é que eu posso tirar a fralda da noite? Geralmente quando a criança começa a acordar com a fralda seca. Se isso estiver acontecendo seguidamente, por uma semana, por exemplo, você já pode tentar. Vai haver uns escapes lá, né? Vai ter dia que vai fazer na cama, né? Então, uma coisa que eu recomendo é, tá a fim de fazer uma viagenzinha? Então, viaja, porque aí molha a cama do hotel, o pessoal troca e tal, não tem problema, você não precisa ficar trocando toda hora. É uma ideia, é uma ideia. Então a gente só diz que uma criança tem uma enurese noturna patológica quando ela é acima de 5 anos. Vamos botar 5 para todo mundo, sabendo que a menina geralmente amadurece mais rápido. No pré-escolar, a gente vai ter, naqueles parâmetros do desenvolvimento, uma questão, um deles, com desenvolvimento mega, que é, inclusive, o melhor parâmetro para o desenvolvimento, para eu avaliar a cognição, a inteligência, é o desenvolvimento da linguagem. Nessa fase, então, vai ter um desenvolvimento assim espetacular. Sendo que, voltando nisso, a linguagem receptiva, que é o entendimento, ela varia menos de criança para criança do que na taxa de aquisição, do que a linguagem de expressão. Tem criança que fala muito mais do que outra, mas o entendimento é semelhante. As crianças que falam mais palavras, são capazes de expressar mais palavras, têm algumas vantagens.
Uma delas é a criança que fala bastante consegue expressar sentimentos e evita comportamentos ruins. É uma criança que faz menos pirraça. Não que não vá fazer, mas faz menos. A diferença dos meus filhos é de quase 5 anos. Então, quando meu filho nasceu, era bebezinho, a minha filha falava, eu estou com ciúme. Aí fica mais fácil do que você ter uma diferença de 1 ano, tá com ciúme, não sabe como diz, então enfia a porrada, né? É assim que resolve. Ó, estou com ciúme, estou batendo nele. Não precisa. Então, quem consegue se comunicar acaba levando vantagem. Agora, esse período de maior desenvolvimento é o sujeito a maiores falhas. É quando vai aparecer a gagueira. A criança sai de 50 a 100 palavras, em média, com 2 anos, para cerca de 2.000 palavras com 5 anos. É coisa pra caramba, né? É uma mega evolução. E aí, nessa fase de super crescimento, alguns vão apresentar problemas. Então, a gagueira é relativamente comum nessa fase. 5% das crianças vão apresentar gagueira, sendo que só 1% desses 5%, 4 melhoram espontaneamente e 1% vai permanecer com a gagueira e vai precisar de um tratamento. Então, olha essa pergunta. Uma criança de 2 anos e meio de idade, que já falava adequadamente, vem apresentando gagueira há 1 mês. A mãe, bastante ansiosa, leva a criança ao pediatra com esta queixa. Considerando o diagnóstico da gagueira, qual é a conduta mais adequada? Encaminhar a criança a um serviço de foniatria, pois apresenta disfluência que deve ser corrigida precocemente. Deixa eu só apagar aqui. Tá bonito. Então manda para fono. Será que já vale a pena mandar para fono? Explicar à mãe que o sintoma de gagueira é um sinal de transtorno obsessivo compulsivo, devendo se encaminhar ao serviço de saúde mental. Ó, seu filho está meio doidão, então fica tranquilo, mas é uma doideira. Tranquilizar a mãe e orientá-la de que se trata de distúrbio frequente nessa faixa de idade, geralmente passageiro. Tá certo. A gagueira é comum no pré-escolar e 80% das vezes passageira. Então tá certa a letra C. Letra D, aconselhar a mãe a colocar a criança em uma escola infantil a fim de garantir uma estimulação da fala a partir do contato com outras crianças, que também falam mais ou menos, né? Olha que beleza, aprendeu errado. Encaminhar a criança para avaliação auditiva, não. Mas surge aí uma pergunta importante. Quando é que eu resolvo que realmente vale a pena tratar a gagueira? Eu falei que 80%, né, dos 5%, 4 melhoram, fica 1 só. Como é que eu vou identificar esse 1? É pelo tempo. Se a criança permanece, persiste, gaga, além de 6 meses, aí eu vou encaminhar para o fono. Então até 6 meses, tranquilo, depois fono. E também vai resolver. Em relação à cognição, o pré-escolar tem o que a gente chama de estágio pré-lógico. O que ele vê é o que dá a interpretação final. Ou seja, ele não interpreta demais. O que ele está vendo é o que é a verdade. Então a percepção visual, auditiva, vence a lógica. Esse cara aqui, o Piaget, ele teve, naquela época que as pessoas tinham 10, 11, 12 filhos, ele teve vários filhos, fez aquela escadinha, né, e ele estava meio de bobeira, e aí ele resolveu fazer uns experimentos de conservação entre os filhos. Umas brincadeiras dentro de casa, né, jogos interativos com a família, inclusive deve ter lançado um livro sobre isso. Brincadeira, ele tem alguns livros importantes de desenvolvimento, e ele foi o cara que fez os experimentos de conservação comparando crianças escolares com pré-escolares e a interpretação. Então, por exemplo, uma mesma quantidade de líquido em garrafas de tamanhos diferentes. Ele pegava um escolar, pegava 1 litro de algum líquido e botava num recipiente mais longo e com diâmetro menor. E o mesmo volume, que ele mostrava que era o mesmo volume, botava num recipiente menor em altura, só que mais largo. Aí perguntava para a escolar, e aí, aonde é que tem mais líquido? Vê que ela está pensando ali, né? Igual. Acertou. Aí pega um pré-escolar, ele vai responder invariavelmente que tem mais aqui. Ó. Ele viu você colocando igual, mas ele fala que aqui tem mais. É igual a história da massinha. Você pega uma massinha igual a outra, de mesmo tamanho, mesma quantidade de massa. Você pega uma, faz uma bolinha, a outra você faz uma cobrinha. Onde é que tem mais massinha? O pré-escolar vai falar na cobrinha, porque é mais longa. Então ele tem essa percepção visual, ele não consegue ir além disso. Então, para ele, uma explicação verbal
não funciona muito bem. Por exemplo, ele está no hospital, vai colher sangue. Tem criança que tem na imaginação que quando você furar ela, ela vai estourar. Aí você, em vez de ficar explicando, olha, isso não acontece, as estatísticas mostram, enfim, isso não adianta nada. Saiu no New In, não adianta. Você pega uma boneca, só não pode ser de plástico, senão é sacanagem, né? Pega uma boneca de pano e fura. Não vai acontecer nada, viu? Não acontece nada. Se for de plástico, pum, vai estourar. Aí terrorismo, né? Agora é você. Explicações do tipo, olha, vou te dar esse benzetacil, vai doer, mas olha, vai ser ótimo para a sua saúde. Isso, contraditório, não funciona nem para adulto, quanto mais para pré-escolar. E aí entra a fase do pensamento mágico, que é aquele assim, relação causa e efeito completamente conturbada. Papai levou o guarda-chuva para sair, por isso choveu. Otário, pô, devia ter deixado o guarda-chuva em casa, hein? Da vida a objetos inanimados, é a fase do amigo imaginário, de ter o brinquedo que ele conversa, né? Isso não é doideira, nem maluquice, isso aí é do pensamento mágico. E acredita muito na força dos desejos, coisa que se mantém até a vida adulta, né? Assim, não tem aqueles livros, atração, desejo, eu quero, aí eu vou conseguir, né? Isso tem muito em torcedor, né? O cara vai pro futebol com a mesma camisa, porque ele sabe que se ele for com aquela camisa, o time vai ganhar. O problema é que o cara do adversário também vai com a mesma camisa, aí tem um confronto, né? Agora, uma coisa levantada é que esse pensamento mágico também é responsável por um dos principais problemas psíquicos da humanidade, que é a culpa. E de onde vem isso? Vou dar um bom exemplo aqui. A criança tem 4 anos. Nasceu o irmão mais novo. Ela era a única da casa, o centro das atenções. Acabou isso completamente. Agora todo mundo, agora o engraçado, o divertido é o irmão menor. E aí, com aquele irmão menor competindo, a criança começa a viver uma relação de amor e ódio com o irmão, né? Por um lado ela ama de forma inata. Por outro lado, ela queria enforcar o irmão para ele deixar de existir, né? É super comum ouvir relatos assim, levei meu filho pequeno para casa, quando ele nasceu, aí o irmão olhou e falou, pode devolver, já ficou aí um pouco, pode levar de volta e tal, tranquilo. Né? Não precisa ficar aqui em casa não, pode jogar no lixo, alguma coisa assim, tá? Libera ele aí. Então, é uma coisa espontânea da criança, ela não consegue controlar isso. Mas vai que a criança faz uma bronquiolite, tem que hibernar. A criança pré-escolar vai acreditar que foi ela que em algum momento desejou mal para o irmão que provocou aquilo. E aquilo gera uma culpa enorme. E haja terapia, né, para resolver isso. Né? A criança pré-escolar é egocêntrica, ela não consegue considerar o ponto de vista do outro. Ela consola um adulto com um brinquedo que ela gosta. Papai perdeu o emprego, mas esse meu ursinho vai deixar ele feliz. E aí, papai? Outra coisa, bem um exemplo clássico do egocentrismo, assim, o mundo sou eu. Se você estiver na praia, parado, e tiver um pré-escolar vindo na sua direção, ou você sai da frente ou ele vai bater em você. Porque ele é o mundo, você está atrapalhando, cara. Ele não vai sair, ele não vai desviar de você, ele vai em frente. Esse é o pré-escolar. Geralmente, com 1 a 2 anos, já entrando na fase pré-escolar, é muito comum a criança gostar de brincar sozinha. Ela gosta do outro, mas ela gosta muito de brincar sozinha. E aí a gente vê as mães falando, não, vou botar na creche agora que ele está com 1 para 2 anos, para ele socializar. Dá uma socializada nas viroses, das bactérias, tudo isso. Mas a criança brinca em paralelo, ficam várias crianças, cada uma na sua, brincando. E com 3, 4 anos, aí sim, já entrando mais na fase pré-escolar, brinca um pouco junto, mas também brinca sozinho. E por essa dificuldade de considerar a opinião do outro, a porrada come solta. Se não tiver um adulto para controlar a pré-escolar, eles brigam o tempo inteiro. O mais comum tem um brinquedo aqui, ninguém está olhando. Aí de repente vai um pega. Pô, pegou um brinquedo, o outro pega na porrada. Só quero aquele. Aí você consegue desvencilhar e vai outra coisa. Quando um se interessa, vai todo mundo. Fogo. E nessa fase assim da imaginação fértil, pensamento mágico, vem a fase dos medos. Medos assim, não coerentes, né, com a lógica. O medo do monstro do armário, o medo do monstro que fica debaixo da cama, do fantasma. E aí também não adianta ter argumentações lógicas para quem tem pensamento pré-lógico. Não adianta falar, meu filho, monstros não existem.
O senhor é que não sabe. Existe sim. Então é melhor falar que você tem um spray anti-monstro, que os monstros têm medo do papai e que eles não vão aparecer. O problema é quando você viajar ou sair. Né? Agora, um bom exemplo desse pensamento pré-lógico, que às vezes parece que não tem uma consistência tão grande, mas é engraçado, me deu a minha filha quando ela tinha uns 4 anos. Ela entrou na escola cedo, né? Necessidade, né? Médico, pai médico, mãe médico, foi para a escolinha cedo. E aí lá pelos 3 anos começaram aqueles passeios da escola. E eu tinha maior medo de deixar liberar. Minha mulher falava, vamos liberar, eu passei no museu. Eu falei, pô, cara, fico com maior medo dela se perder, a gente não tá junto, fora da escola. Fica 1, 2 educadores para, sei lá, 10, 20 crianças, sei lá, de repente raptam minha filha. Não, isso de paranoia e tal. Ah, então libera. Aí libera lá para ver o passeio no museu. Isso ela tinha uns 3, 4 anos. Aí no ano seguinte, eu estava levando ela para a escola, também mesmo dia de passeio de museu. Aí eu estava mais tranquilo, já tinha ido no ano anterior, estava tranquilo. Aí no caminho ela falou assim para mim, papai, ano passado eu me perdi no passeio. Eu falei, o quê? Quase bati de carro. Eu falei, que isso, pô? Se perdeu no passeio, que negócio é esse? Ela falou, não, sabe o que é? Ela estava vendo lá umas acho que esculturas da Tarsila do Amaral, ou quadros, enfim. Ela falou que gostou de um negócio, ficou olhando, e a turma dela foi embora. E ela era do pré-1. Eu falei, filha, mas como é que foi isso? Ela, não, eu fiquei olhando o negócio, aí quando eu vi, minha turma tinha ido embora, mas aí a sorte é que o pessoal do pré-2 estava chegando, aí eles me pegaram. Eu falei, pô, filha, então esse ano você fica muito atenta, assim, ó, sua turma vai para lá, você vai para lá junto, vai para cá, você vai junto, fica atenta. Falou, papai, esse ano não tem risco de eu me perder. Eu falei, ah, é? Por quê? Porque eu já sou do pré-2. Falei, ah, é? Não tinha pensado nisso, pô. Quem acha é um pré-2. Se você está no pré-2, como é que você vai se perder? Impossível. Ah, lógico. Beleza. Aí eu fiquei tranquilo, pô. Pré-2, ninguém se perde no pré-2, só no pré-1, pô. Beleza. E o pré-escolar, a partir dos 2 anos, principalmente, entre 2 e 4 anos, tem o pico da pirraça, né, do mau humor. Parece que eles adoram falar não, né, cara? Que não, que isso não, que aquilo não, quer falar não, tudo não, pô. E aí você vai lá, seu filhinho, dá tudo que ele quer, quando você não dá o que ele quer, aí, pô, é aquele mau humor. Quando é na rua é péssimo, né, que aí se joga no chão, fica uma barata lá, no shopping lá. O que dizem é o seguinte, deixa fazer e não dá atenção. O problema é a violência de hoje em dia, né? Você deixa a criança ali, vai andando, alguém vai raptar teu filho, não pode. Mas geralmente quando eu estou com a minha mulher, a gente faz uma jogada assim, um vai andando e o outro fica meio escondido olhando, né? Cara, sempre dá o mesmo resultado. A criança percebe que ninguém está dando atenção, ela simplesmente levanta e vai. Né? Se você valorizar muito a pirraça, aí já era. Ele tem que entender que aquela não é uma forma de conseguir o que ele quer, mas para um pré-escolar, parece que funciona, né? Na cabeça dele funciona, você tem que mostrar que não. E para a gente finalizar aqui, essa parte, em relação a essa educação da criança, uma pergunta de consultório comum, de ambulatório é, será que vale a pena bater para controlar? Assim, em algumas culturas, por exemplo, na Inglaterra se bate e pronto. Aqui no Brasil se bateu, eu apanhei bastante. Não sou sequelado não, deu para seguir. Não, uma batida para assustar. Só que já tem uma lei aqui que proíbe bater. Minha opinião pessoal, eu não gosto de bater, eu nunca bati nos meus filhos. Eu acho que o bater é assim, você bate, a criança vai crescendo, você tem que bater mais forte, porque senão não dá resultado, você pode machucar a criança, machucar de verdade, e tem o outro lado, né? Ele vai crescer um dia, né? Pode ser que ele fique maior que você. Então, uma boa dica, que está no livro, inclusive, é o que a gente chama de time out. Time out é um castigo rápido, que corresponde a 1 minuto por ano de idade. Por exemplo, se a criança tiver 3 anos, são 3 minutos, 2 anos, 2 minutos, em que você bota a criança fora da brincadeira. Senta no banquinho, tem 2 anos, senta lá no banquinho, fica lá chorando, gritando, mas não vai fazer mais nada. Vai ficar de castigo 2 minutos, sem participar das brincadeiras. Isso funciona bem. O pai de uma pré-escolar de 3 anos procura o pediatra dizendo que de sua filha, constrangido e muito angustiado, dizendo-se preocupado com a possibilidade de sua filha ter algum problema. Relata que frequentemente a menina está se masturbando, o que o deixa sem saber como agir. Sua preocupação se deve também ao fato de que sua esposa teve a menina aos 13 anos
e há outros casos de início precoce de atividade sexual em sua família. A condução do caso requer o quê? Então a questão aí é a seguinte, assim, pré-escolar se masturba? Resposta, sim. Mas esse masturbar do pré-escolar, na verdade, é um descobrir da genitália, descobrir que a manipulação dá prazer, mas não tem o menor cunho sexual como tem no adolescente e no adulto. Mas até que podia ter outro nome diferente de masturbação, mas é o nome que se tem. Mas é super normal nessa fase de descoberta a criança manipular a genitália e sentir prazer com isso e repetir isso. É comum. Então, o que a gente faz em relação a esse relato do pai? Pede uma avaliação psicológica da criança para descartar transtornos comportamentais da sexualidade? Não, porque isso é normal. Avaliação psiquiátrica do pai para afastar a possibilidade de fantasias sexuais com a própria filha? Também não. Parecer do ginecologista a fim de investigar uma causa orgânica? Também não. Notificação do conselho tutelar por suspeita de abuso sexual? Também não. Tranquilizar o pai, esclarecendo que se trata de comportamento normal para a idade. É uma pergunta chocante, né? Pré-escolar se masturba? A resposta, sim, mas é outro tipo de masturbação. Então, letra E, está correto, tranquilizar a família. Pré-escolar de 2 anos, sexo masculino, é levado à consulta de rotina por seus pais, preocupados porque o menino fala poucas palavras. Relatam que é muito quieto, não tem amigos, não obedece às ordens e não é muito carinhoso, evitando contatos físicos e visuais. Exame físico normal. Qual é a nossa hipótese diagnóstica mais provável? Autismo, esquizofrenia, asfixia perinatal, carência afetiva ou surdez sensório-neural? Eu vou voltar nessa pergunta, mas quem pensou em autismo pensou certo. O autismo, ele vai ser identificado nessa fase da vida, no pré-escolar, de preferência antes dos 3 anos. Ele é uma desordem grave do neurodesenvolvimento, aonde eu somo um atraso importante da linguagem, com uma difícil interação social. E eu posso dizer que o mais marcante no autismo é a dificuldade, quase que impossibilidade, de interação social. Isso aqui é o mais grave. Então, tipicamente, o diagnóstico é antes dos 3 anos de idade. Quanto à capacidade verbal, tem desde não falar, que é o mais comum, até um discurso avançado. Tem autista que nunca teve problema de linguagem, mas ainda assim é autista, porque a marca maior é a falta de interação social com o outro. E aí, dentro disso, dentro do espectro autista, a gente tem a síndrome de Asperger. Tem muita gente que fala que não existe mais Asperger, é um polo do autismo. Ok, o Nelson ainda fala como síndrome de Asperger, que é aquele autista que tem desenvolvimento normal da linguagem. Ele nunca teve problema para aprender a falar e desenvolver a linguagem. Só que, já considerando a dificuldade de interação social, a comunicação não verbal dele é muito ruim. Ou ele se expressa falando, ou ele não se expressa. Ele não se comunica com gestos, com expressões faciais. Não dá para brincar de mímica, por exemplo, porque ele não faz. Não tem essa. Isso pode representar uma forma de autismo sem alteração cognitiva, porque o mais comum no autismo é você ter um atraso cognitivo. Só que essa afirmação aqui é controversa. Tem muita gente que não concorda com ela. O Asperger também tem um risco maior de doenças psiquiátricas associadas. Exemplos: desordens do humor, depressão, mania, ansiedade, tudo isso. No autismo, quando a criança fala, a qualidade da fala também chama a atenção. É comum a criança ter uma fala diferente, uma ecolalia. Por exemplo, você fala com um autista, tudo bem? Ele fala bem, 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 dá um eco para você. Ó. Ou então faz umas rimas sem sentido. Tinha um psiquiatra lá no hospital, tem, né, que chama Chalub. E aí ele atendendo um autista, falou o nome dele, Chalub, e a criança ficava Chalub Lubilux. Lubilux era uma propaganda de um sabonete. O cara misturou uma coisa com a outra e fez uma rima sem sentido. É comum na entonação, na prosódia, fazer uma entonação diferente, botar o acento no lugar errado e ter uma fala musical. A função intelectual mais comum no autismo é ter um retardo. Mas a função intelectual em algumas áreas específicas pode ser superior. Também é um mito que o autista é um gênio mal compreendido. Não é bem isso, não.
Mas há alguns autistas que têm um bom desenvolvimento, às vezes espetacular, na música, nas artes, num quebra-cabeça, em atividades quebra-cabeça. Ok? Mas o mais comum é o retardo. O que chama mais atenção já na criança pequena? É a incapacidade para brincar, a habilidade de brincar bem alterada. Primeiro que ele tem um pensamento simbólico deficiente, a imaginação não rola com o autista. Ele tem uma rigidez ritualística, ele precisa fazer as coisas sempre da mesma forma, isso dá mais segurança para ele. E ele se preocupa muito com as partes dos objetos. Então você dá um carrinho para o autista, ele não quer ficar brincando do carrinho, ele quer ficar olhando a rodinha do carrinho o tempo inteiro. Ele quer ficar girando aquela rodinha, aquilo que interessa para ele é estranho, chama a atenção. Pode acontecer, até comum, aqueles movimentos corporais estereotipados, né, repetidos. Tem aquele balançar de corpo comum, aí fica balançando o prato e olhando. Isso é comum. E chama muito a atenção em relação ao contato visual, ele ser mínimo ou ausente. Então, quando é que deve acender a luz vermelha assim para eu pensar em autismo? Vou atender uma criança, a queixa da mãe é que ela não fala ainda, tem um atraso na fala com 2, 3, 4 anos. E eu olho para a criança não olha para mim, ela desvia o olhar imediatamente. Tudo bem que há crianças muito tímidas. Só que essa criança olha para a mãe dela, olha para o pai dela. O autista nem isso. Ele não fixa o olhar nem nos pais, nem nas pessoas que são próximas dele. Prevalência, cerca de 22 casos para cada 10 mil pessoas, e é 4 vezes mais comum em homens. O Asperger é 8 vezes mais comum em homens. Então há uma sugestão de que seja uma doença ligada ao X, porque prevalece no sexo masculino. A etiologia é desconhecida, mas certamente há uma forte influência genética. Como é que se identifica que há uma forte influência genética? Quando você compara irmãos gêmeos, dizigóticos e monozigóticos. Quando há uma concordância muito grande entre os monozigóticos e não há entre os dizigóticos, então se você tiver um irmão igual ao outro no DNA com autismo, o risco do outro ter também é 60% a 90%. Quando são irmãos da mesma barriga, gêmeos, mas diferentes no DNA, o risco é 0, ou próximo de 0. Então, certamente, há no DNA, na carga genética, alguma coisa que leva a essa predisposição ao autismo. Ele pode estar associado com outras doenças. Uma epilepsia, convulsões, a síndrome do X frágil, que é a principal causa genética de retardo intelectual em homens, o X frágil, e pode estar ligado também à esclerose tuberosa, que dá umas manchas hipocrômicas na pele, tipo um vitiligo, mas umas manchas hipocrômicas, que às vezes só são vistas com lâmpadas especiais, tipo lâmpada de Wood. E a esclerose tuberosa também tem umas calcificações cerebrais. Então você vê aquelas manchas, o paciente com autismo faz uma TC, às vezes tem calcificação e às vezes tem convulsão também. Mas a esclerose tuberosa tem associação com autismo. O que não tem associação com autismo, que a princípio muita gente pensaria, o cara pode ser autista porque a mãe é fria com ele, é distante emocionalmente. Não, isso não é causa de autismo. Causa um monte de outros problemas, mas não autismo. Então, o que o americano chama de mãe geladeira não é causa de autismo. E outro elemento aí que ficou no banco dos réus muito tempo foi a vacina tríplice viral, que é feita geralmente em torno de 1 ano de idade, a partir da qual, dessa idade, começam a se perceber pequenas alterações e depois o diagnóstico do autismo. Então era muito mais uma coincidência de datas do que realmente uma relação causal. Então ela já foi liberada do banco do gel, já foi absolvida, não tem nada a ver a vacina com o autismo. O autista pode ter alterações neuroanatômicas, ele pode ter o perímetro cefálico um pouquinho diminuído nos primeiros 2 meses, e depois uma evolução muito rápida desse perímetro cefálico, mostrando perímetro cefálico e ressonância em criança autista diferentes, principalmente quando ela chega aos 2 anos, em termos de volume. É comum o autista ter uma ressonância com aumento do cérebro e o aumento do perímetro cefálico. Isso quando ele tem 2 anos. Depois isso vai se ajustando, na vida adulta não há grande aumento. Mas essa macrocefalia, esse perímetro cefálico aumentado, pode ser visto em 25% dos autistas, geralmente ao final dos 2 anos de idade. Mas não é tanto assim, né? 25% é um número pequeno no todo, né? Então a gente não vai se fiar nessa macrocefalia,
para pensar mais em autismo, mas quando tem, é mais um reforço para o diagnóstico. O diagnóstico ele é baseado na história e na observação clínica, só. A marca registrada, esse desenvolvimento social, de integração, muito afetado, muito alterado. E essas habilidades sociais deficientes podem ser notadas precocemente. Um contato visual que o bebê já faz, o autista já não faz. Outro detalhe, falha em apontar, em mostrar. A criança com 10 meses de idade, ela tem um apontar imperativo, né, para você pegar aquilo ali para ela, ou de declaração, assim, ó, tá vendo aquilo ali? Ela não fala ainda, mas ela faz assim, ó. Tipo, ó, tá vendo ali, ó? Bem legal. Meu filho com essa idade já apontava direto. Eu falava, ó, esse não é autista. Pô, aponta pra caramba. Dedo duro, né? Ah, foi ele. Então ele mostra pro outro, ele quer dividir com o outro, né? Então o autista não tem isso, de dividir, ele não compartilha com o outro. Ele não brinca com o outro, esse brincar interativo não rola. Ele não ri pro outro, ele não divide, né? Ele não se interessa por outras crianças. A criança se interessa muito por outra criança, ele não se interessa. Combinou então atraso de linguagem, atraso de comunicação, atraso social, sinal vermelho, pensar em autismo. No exame físico, atenção para o período cefálico, exame com lâmpada de Wood para tentar surpreender as manchas hipocrônicas, para pensar em esclerose tuberosa, né? E aí uma TC vai mostrar as calcificações. E o tratamento? O tratamento é uma terapia comportamental intensiva, de preferência antes dos 3 anos de idade. Como é que é esse tratamento? Comportamento, socialização e trabalho com a fono, né? Melhorar a linguagem, que o autista costuma ter uma linguagem atrasada. E essa linguagem melhorada ajuda na interação social. Uma coisa vai ajudando na outra. Agora, alguns autistas evoluem com sintomas psiquiátricos, autoflagelo, ansiedade, toque. Aí, nesses casos, está indicado um neuroléptico, como, por exemplo, uma risperidona. Então, voltando naquele nosso problema, pré-escolar de 2 anos, a idade própria para você fazer o diagnóstico, antes dos 3 anos, fala pouco, atraso de linguagem, evita contato físico, abraço e tal, e visual. Tem que pensar em autismo. Pré-escolar de 3 anos apresenta comportamento repetitivo e estereotipado, tal como balanceio do corpo. Grande dica, não dirige o olhar para o examinador e por vezes se joga no chão. Os pais relatam que o filho tem crises frequentes de agressividade, não aceita brincar com outras crianças e ainda não fala frases, nem expressa verbalmente o que está acontecendo. Então falha na comunicação, na interação, falha na linguagem. Macrocefalia. O restante do exame neurológico normal. Avaliação audiométrica, cariótipo, exame de imagem, tudo normal. A hipótese diagnóstica inicial e a conduta adequada são déficit de comunicação, reavaliar após 6 meses, autismo, iniciar tratamento medicamentoso, retardo mental encaminhar para a escola de ensino especial, autismo encaminhar para terapia comportamental intensiva, déficit de comunicação encaminhar para tratamento fonoaudiológico. É um autismo. E como é que a gente trata? Inicialmente, uma terapia comportamental intensiva, letra D de dado. Isso aí, 10 minutinhos para a gente volta no escolar e no adolescente.